Alô família, eu sou Portela Leite, esse domingão abençoado por Deus, 13 de abril galera, Flusão e Santos no Maraca, 19h30, vamos falar muito desse jogo, muito, expectativa sobre escalação, último confronto, vamos trazer muita notícia sobre esse jogo, ok? Vem comigo, tá-lhe Flusão! Família, mais uma vez, obrigado pelo carinho da atenção de vocês, é muito bom tê-los por aqui e já convido vocês que já acompanham o canal que possam chegar e já ajudar com like, com compartilhamento para novos tricolores. Você chegou agora, caiu de paraquedas aqui, não conhece? Esse é o canal Tamo Junto Flusão, lealdade tricolor sempre, ok? Aqui a gente faz o contraponto das notícias do Flusão que sai por aí que tá meio enviesada, que não condiz com a verdade. Aqui o contraponto é certo. A gente procura trazer a verdade sempre falando do Flusão, querendo o melhor para o clube. Não tenho vaidade para mim, nem com terceiros. Aqui a vaidade é fazer o Flusão forte, ok? Se você tem essa pegada também, então vem com a gente, valeu? Família, eu quero pedir bem assim de cara para vocês, que vocês entendam uma coisa. Nós estamos apenas no início de um trabalho com o Renato Gaúcho. O Renato apenas nos comandou em 2 jogos. Fomos bem? Fomos. Estamos evoluindo? Estamos. É que agora, de início, a diferença é gritante. Nós perdemos um treinador eficiente, competente, campeão, que era o Diniz, e passamos por um treinador ultrapassado, covarde, que atrapalhou o time e quase nos rebaixou. Agora a gente volta a ter um treinador competente, campeão e que entende de futebol. Aparentemente a gente olha assim e pensa, poxa, Fluminense já é outro. Não, não é outro, é que a gente estava numa fase muito ruim. Cada dia que passa eu dou graças a Deus que naquela época das vacas magras lá atrás, quem estava no comando era o Diniz. Se fosse o outro, meu irmão, Deus me livre e guarde. Então, graças a Deus, os 2 jogos, a evolução, evoluiu muito. Não é que evoluiu muito. Vamos evoluir muito mais. Só vamos deixar o Renato trabalhar. Ok? A gente não pode, como é que eu vou falar para vocês? Determinar o resultado seguinte. Óbvio que a gente quer sempre vitórias. Mas o mais importante é como o time se comporta em campo. Ok? Hoje temos uma parada dificílima e eu sou mais fluminense. Ok? Só que Renato é o 3º jogo apenas. E está indo muito bem. A tendência é evoluir cada vez mais. Vamos apoiar o clube. Até o final do ano, vamos dar moral para o Renato. Vamos colar com os jogadores. Vamos para cima. Ok? Não vamos cair em pilha de oposição que quer destruir clube para favorecer alguém. Vamos parar nessa porra. Ok? Vamos fechar o clube. Vamos dar apoio a quem sempre fez pela gente. Então vamos que vamos. Vamos colar com os jogadores. Os caras já nos deram tanto título, porra, tanta alegria. Então vamos dar moral para eles. Valeu, família? Olha só. Qual a escalação hoje? Você tem noção? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou querer saber de vocês a opinião de vocês. Eu vou montar um time de acordo com que pode ser que o Renato prefira começar e algumas opções que eu vou deixar aqui com a minha opinião, mas vou querer saber de vocês. Valeu? Olha só, goleiro, Fábio, ponto. Aí não tem o que mudar. Aí é pude de 10. Lateral direito, Samuel Xavier. Porém, o Mandurinha me contou que o Júlio Fidelis treinou ontem e encantou Renato. Treinou muito bem. Subiu da base, foi profissional. E há quanto tempo a gente já pede Júlio Fidelis aqui no Fluminense? Há muito, né? E durante o jogo não vai ser nenhum absurdo se ele atuar mais tarde, não, hein? Guarda esse nome aí, Júlio Fidelis. Tem tudo para potencializar a nossa lateral direita. E é uma coisa que eu peço há muito tempo.
Júlio Fidelis, o Kaique Almeida, esses jogadores já eram para estar no profissional há muito tempo. Já eram para estar no profissional há muito tempo. Jogador com potencial assim já tem que estar vivendo com o profissional para entender o que é o profi, o que é o dia a dia, que o profissional não é igual aos juniores, a responsabilidade é maior. Ele já tem que estar nesse dia a dia há muito tempo. Mas, vamos ver. Zaga, Thiago Silva, igual o Fábio, pulo de 10. Agora do outro lado, nós temos Freitas, é o que vem jogando, temos Ignacio correndo por fora e temos Thiago Santos. Thiago Santos deixou uma boa impressão no último jogo, mas deixou muito boa impressão. E o Thiago Santos tem uma vantagem de já ter trabalhado com o Renato. Então eu particularmente acredito que ele vai de Thiago Santos nesse jogo. O Freitas tem jogado ali muito pela sua potencialização da perna canhota. Mas ainda não se adaptou legal, ainda não está à vontade. Você sente que ele não está à vontade. E o Freitas, já comentei para vocês, obviamente que o Renato não fez isso ainda, não treinou ainda, e ninguém deu um bisu no orelha do Renato. O Freitas pode ser a solução temporária para essa lateral esquerda. Ele já jogou com a gente lateral e me impressionou. O primeiro jogo dele com o Fluminense foi de lateral. Lateral esquerdo. Jogou bem, apoiou bem, marcou muito. Chegou finalizando para gol. Ok? Ele é um jogador de muita raça, determinação. Boa explosão física. Eu acho que o Freitas na lateral ia dar bom caldo, hein? Mas deixa só aí a situação aí para o Renato avaliar isso mais para frente. Ala esquerda ali, lateral esquerda. Fuentes está se recuperando, a evolução no tratamento está sendo muito boa, mas ainda não tem condição de jogo. Isso é fato. René ou Léo Jance? Léo Jance foi muito bem, mas ainda está verdinho, tem que maturar mais um pouco. Provavelmente vamos ter que ver René de novo naquela lateral esquerda ali, ok? Volância. Galera, meio campo hoje não, desde o começo do ano, mesmo estando abaixo do que vinha mostrando no ano passado, né, ou melhor, que vinha de 2003 para trás, porque de 2024 ninguém jogou porra nenhuma, exceto Fábio. Fábio é a única salvação. Em 2024, os jogadores de linha todos foram comprometidos, não por culpa deles, pela falta de treinador, né? Pela insistência errônea da diretoria. Mas, esses poucos meses de 2025, ninguém atuou melhor no meio do campo do que Martinelli. Então eu vejo muita gente aí, de sacanagem ainda com Martinelli, escondendo os fatos. Porque é um negócio maneiro. Vou voltar a falar rapidinho. Só vou dar um exemplo para vocês. Lembra qual foi o último confronto? Fluminense e Santos, Santos e Fluminense? Lembra? Se eu não me engano, foi a 36ª rodada do Brasileirão de 2023. Pegamos o Santos na Vila Belmiro. Aquele timaço do Diniz. Acompanha comigo os gols dessa partida, tá lembrado? Lembra não? Acompanha comigo. Tá aí, ó. Vem tabelando lá de trás, recebe a entrada da área, corta pra canhota, 1-0 Martinelli. Isso eles tentam fazer vocês esquecerem, né? Ó. Olha como é que tá o Martinelli, ó. A categoria, puxou pra canhota, saco. Golaço. Segundo gol. Andrezinho, ô saudade do André. Meteu pro Diogo Barbosa, que acertou a cabeça do Arias. Gaveta. 2-0. Agora é o terceiro gol. Ganso mete na área. Bate, rebate, Arias. Olha o tapa que o Martinelli dá pro cano, cara. Olha lá. O Ganso cruza. Arias. Olha o Martinelli, olha o tapa. A visão de jogo. Saco. Germán Cano joga pra dentro. 3-0. Mas eu já vi esse lembrete por aí. Mas eu vi cortado, tá? Os lances do Martinelli não aparecem legal, não. Eles cortaram o lance do Martinelli, deixaram só o gol do Arias. Você entende alguma coisa por isso? É que eu falo pra vocês, amigo. Eu tô trazendo a verdade. Isso aí são os gols daquela partida, ok? Se você lamentou não ter visto em outro lugar, aqui a gente traz o contexto todo. É para poder facilitar a sua interpretação. Tá legal? Olha só, voltando a meio campo.
Volante, eu acredito que o Martinelli volte para dele e que o Bernal ganhe uma posição ali pelo volante. Hércules é excelente jogador, galera, mas no momento ainda é banco. Ah, se ele vai recuperar o futebol do Fortaleza, se ele vai voltar a brilhar como brilhava lá no Nordeste, se ele vai ser titular, meu irmão, isso o futuro dirá. Eu acho que não há que ter pressa nisso. Por quê? Quanto mais pressa a gente colocar em cima disso, pior é o desempenho do rapaz, porque a pressão fica enorme em cima dele. Deixa ele à vontade de participar de um grupo, pô. A gente sabe que tem talento, isso é coisa natural. No momento certo isso vai aflorar. Se ele vai ser titular, vai ser reserva, não interessa, isso só diz ao treinador. Nós precisamos de um elenco. O Renato bate nessa tecla aí, por como eu bato na tecla desde o ano passado. O que manda é o elenco, não é 11 jogadores. A hora que o Hércules for utilizado, ou de segundo volante, ou de lateral, ou de qualquer outra posição, que seja, deixe o treinador mexer. Quem sabe é ele. O certo é que no momento, Martinelli ainda é o melhor jogador desse meio campo. Graças a Deus é um garoto que quase não se machuca, tem potencial, está arrebentando, está jogando muito, está vindo com uma disposição enorme, entrega tudo e mais um pouco. Então, vamos esquecer isso aí, sem querer fazer picuinha, sem querer torcer para um jogador se arrebentar, para o outro se dar bem. Vamos parar com esse negócio, fica feio, galera. Fica feio, ok? Então, minha dupla de volância, eu acredito que ele vá de Bernal e Martinelli, tá? Quanto à minha esquerda, galera, será que o Ganso tem condição de jogar desde o início? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, tá? Só que eu não entraria com o Lima, eu entraria com o Lescano. Se não começar com o Ganso, eu entraria com o Lescano. Só que Renato é Renato, família. Então, não sei se o tempo que ele já está à frente da equipe, se ele já conseguiu administrar isso a ponto de visualizar o que é melhor ou não, ok? Então, vindo do Renato, eu acredito que ele possa ir com o Lima ou com o Ganso, não sei, mas eu acredito, a minha opinião é que ele deve ir com o Lima. A gente não sabe a condição do Ganso. Se o Ganso tiver condição, ele vai começar com o Ganso. Quanto a isso, não tenho dúvida, tá? E o ataque? O ataque, Arias, o Cano. E na esquerda, Canóbio. O Canóbio tem vindo muito bem. Só que o Canóbio vinha muito bem naquele jogo, naquela falta de esquema tático, aquele futebol de quartel que tinha antes. Voltar para marcar, para ficar na zaga direta e tal. E o Keno deixou uma boa impressão, porque eu sempre digo para vocês. O Keno joga no último terço do campo. O terço domina, entorta e vai para dentro. Não volta tanto. Ok? Então tem aquela briga ali entre Canóbio e Keno. Mas eu ainda acredito que começa com o Canóbio. Mas o Canóbio tem que esquecer aquela rédea que segurava ele para ficar voltando e jogar um pouco mais para frente. Ok? Se dedicar um pouco mais a atacar, assim como o Serna. O Serna também tem o mesmo problema do Canóbio. Botaram um chip na cabeça dos dois, que eles não são atacantes, eles são cobertura de laterais. Era assim que o ex-treinador jogava. Módulo, cagaço, medo extremo ao máximo. Então a gente não precisava atacar. Então agora não, galera. Agora temos treinador de verdade. Temos que atacar. Entendeu? Então eu vejo dessa forma aí. Se o Canóbio não abrir o olho e não passar a ser mais ofensivo, ele corre um sério risco de perder a vaga pro Keno, tá? Então, dessa forma que eu passei para vocês, eu acredito que o Renato vai de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e René. Bernal, Martinelli e Ganso. Arias, Cano e Canóbio. E você, o que você acha? Família, é muito importante esse jogo. Esse reencontro vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Neymar e Ganso. Eu gosto do bom futebol. Eu amo meu Flusão, amo demais meu Flusão. Meu amor ao Fluminense. Eu não nasci tricolor. Eu já sou tricolor há 300 reencarnações passadas. Mas eu tenho que admitir, galera, ver Neymar jogando é bom demais. Neymar, para mim, só tem um defeito, que é imperdoável.
é que ele não tá no Fluminense. Eu queria Neymar no Fluminense. Ah, no lugar de quem? Renato que se vire. Craque, eu quero no Fluminense. Treinador que se vire, galera. Já falei ontem, viram o vídeo ontem? Viram? É isso aí. Todo treinador quer ter essa dor de cabeça. Todo treinador. Potencial suplentes para poder jogar quando necessário. O que o treinador não quer, o Renato fala isso no Charla Podcast, em relação ao Zidane. Não viram não? Dá uma olhada lá. Vai lá no Charla. Um abraço pro Bruno, pro Betão, um abraço para vocês. Vai lá ver lá o Renatão falando. Final do Mundial. Zidane olhando pro banco assim, coçando a cabeça. O Renato, pô, meu irmão, você que tá no meu lugar, tá um tiro na cabeça. O cara tem uma seleção em campo, uma seleção no banco, ainda tá coçando a cabeça? Tá de sacanagem? Graças a Deus, a gente não chega a ter uma seleção. Mas também não tem cabeça de bagre. Ele tem excelentes jogadores no banco. Renato hoje tem uma equipe muito bem potencializada para o futebol brasileiro. E eu acho que isso pode dar muito certo. Valeu? Olha só, hoje, 19h30, Fluminense e Santos, no Maracanã. Já temos mais de 30 mil ingressos vendidos. Ok? Como a torcida tricolor gosta de chegar em cima da hora, eu não duvido nem que bata os 40 mil não, galera. Não duvido não. Porque a torcida tricolor adora chegar em cima. Eu adoro chegar em cima do jogo. Mas vamos ver o que acontece. Estou muito confiante na partida e estou ansioso pelo jogo. E você? Também? Ah, galera, olha só. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Muito bom tê-los por aqui. E tenha certeza que você, só você, é o CEO da nossa SAF. Você é o responsável por todo esse esforço, por toda essa minha dedicação a vocês. Valeu? Ao nosso querido Flusão. Tá? Não se esqueça, antes de sair, deixa o like, comente, se inscreva no canal. E tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor. Sempre. Até a próxima, família. A gente se vê por aí.